How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou o professor Kleber Tojo, diretor executivo, reitor do IETEM. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está assistindo este vídeo, você que recebeu esta videoaula, você que já é aluno do IETEM, você que está começando o seu curso agora, você que está cursando o curso EAD por correspondência, o curso online semipresencial ou presencial. Eu quero louvar a Deus porque você já está fazendo o acompanhamento desta matéria também por videoaula. E eu quero louvar a Deus em especial por todos que já são alunos do IETEM. Você que ainda não é aluno do IETEM, entre em contato conosco e faça já a sua inscrição para que você tenha uma formação teológica, o seu diploma de teologia, o seu certificado, não é? E também a sua credencial de teólogo, a credencial do médium em teologia, que vai ser muito proveitosa para o seu ministério. Isso lhe ajudará muito no seu crescimento e elevo espiritual, ok, pessoal? Deixa eu pegar aqui a caneta, o apagador, nós iremos utilizar aqui, ok? Nós temos aqui os nossos canetões, deixa eu deixar tudo mais próximo, mais fácil aqui para nós. E hoje, em especial, né, pessoal, nós vamos iniciar aí a aula de número 3, ok? Então, anote aí no seu caderno, aula 3, ok? E hoje nós estamos estudando, claro que essa matéria muito importante aí, chamada antropologia, ok, pessoal? Que é a doutrina do homem. Hoje, em especial, nós temos aí a terceira aula. Lembrando que nas aulas que antecederam a esta, nós estamos trabalhando na questão introdutória, ok? Vou colocar aqui, ó, nas aulas que já estudamos, trabalhamos questão introdutória, vírgula, e também as teorias sobre a criação e, principalmente na aula de número 2, né, pessoal? Vimos aí o evolucionismo. Pessoal, hoje nós precisamos compreender duas palavrinhas aí, tá? Primeiro, criacionismo.
versus, né, pessoal, evolucionismo. Ok? Criacionismo versus evolucionismo. Ok, pessoal? Ó, pause aí o vídeo se necessário. Escreva, ok? Escreva no seu caderno aí. Ficou borrado aqui para vocês não confundirem a letra, tá? Então, escrevam no seu caderno, tá? Ó, nas aulas que já estudamos, trabalhamos a questão introdutória e também as teorias sobre a criação e o evolucionismo, ok? E nós colocamos aqui duas palavras que nós temos que compreender: criacionismo e evolucionismo, pessoal, ok? Por que nós temos que compreender essas duas palavras, ok? Nós estamos vendo aí as teorias, ok? Nós vimos aí, por exemplo, a teoria de Lamarck, nós vimos aí a teoria de Darwin, né? A evolução das espécies, e aí nós temos aí a evolução do macaco até chegar no Homo sapiens, né? E nós entramos na questão da teoria da evolução, ok? Quando nós falamos de criacionismo, falamos de criação, né? Seres criados. Quando nós falamos de evolucionismo, nós vimos aí a ideia da teoria da força e da matéria. E que dessas duas surgiram a partícula da vida. E através dessa centelha iniciou-se o processo dos seres vivos. E todos os seres vivos, eles são oriundos desta partícula de vida. E através de um longo processo, e eu digo longo processo de bilhões de anos, as espécies foram evoluindo, ok? Elas passaram por alguns processos, nós estaremos aqui relembrando aí essa questão dentro desta videoaula, e nós também vimos aí a questão da evolução e aprendemos aí também sobre Charles Darwin, né? Darwin, ele trouxe aquela ideia da evolução, né? Onde o homem passou por vários estágios até chegar ao estágio que está hoje. Mas ele é oriundo de uma espécie de animal que é o macaco. E o macaco foi evoluindo até chegar no homem que é conhecido hoje, ok? Então nós estamos começando aí a nossa terceira aula, né, da matéria Antropologia, Doutrina do Homem. Lembrando que nós estamos aprendendo as teorias, tá? Do ponto de vista científico, ok? No âmbito da antropologia e até podemos dizer filosoficamente, ok? É importante lembrar que nós estamos estudando teologia. Então, a nossa antropologia é antropologia teológica. Estudaremos do ponto de vista bíblico e teológico, ok, pessoal? Então isso é muito importante, lembrando, tá, que nós vimos aí menções de textos como Mateus, como Marcos, em que Jesus diz que o homem foi criado, e este homem criado era macho. Deus criou lá no princípio da criação macho e fêmea, ok? E isso é uma referência de Gênesis, capítulo de número 1, os textos que nós já lemos, que é o capítulo 1 do Gênesis, versículo 26 e versículo 27, né, pessoal? E nós temos aí também o Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, tá, pessoal? Lembrando que é muito importante que não se faz teologia sem a leitura da palavra de Deus, ok, pessoal? Então é muito importante que você tenha em mãos aí a sua Bíblia Sagrada, é muito importante que você tenha em mãos aí também uma caneta, um lápis, uma borracha, tá? Todo o material para que você possa então fazer acompanhamento. Pessoal, é muito importante que você tenha também um dicionário teológico, tá bom, pessoal?
para que quando você ouvir uma palavra e tiver uma dúvida, precisar de um esclarecimento, ok? Você pode recorrer ao dicionário teológico. Também é muito bom, tratando da matéria que nós estamos estudando, e em outras disciplinas também, você ter também uma concordância bíblica, ok, pessoal? Pega lá a palavra homem dentro da concordância, e na concordância você vai ver as referências aonde Deus está falando sobre o homem. E vamos aprender sobre a criação. Isto é muito importante para que você venha cada dia desenvolver um conhecimento não somente na teoria, mas na prática da pesquisa, ok, pessoal? Então é muito importante. E nós vamos ler um texto em especial, visto que nós falamos sobre criacionismo e falamos sobre evolucionismo, nós iremos também citar um texto de João. É isso mesmo, tá? Vamos começar a leitura aí desta aula com João, ok, pessoal? João, capítulo de número 1 e versículo de número 3, ok? João, capítulo de número 1 e versículo de número 3, ok? Vamos ler? Já achou aí na Bíblia? Conseguiu localizar? Importante, pessoal, abra a Bíblia. Você está estudando o curso EAD, mas isto não invalida a propriedade de nós estudarmos a Bíblia, de lermos a Bíblia, de examinarmos a Bíblia, de abrirmos a Bíblia, de paginarmos a Bíblia. Então, pessoal, pegue a sua Bíblia para fazer o acompanhamento desta aula. Tenha sempre ao seu lado o auxílio da Escritura Sagrada, ok? Porque você está assistindo o vídeo, na hora que eu falar, você já abre a Bíblia lá, confere se o texto está de acordo com o que nós estamos falando, para que você possa fazer também o seu comentário. Tá legal, pessoal? Ó, bacana, tá? Vamos lá? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meu Deus, eita glória! Pessoal, nós estamos vendo aí a teoria. Só que quando nós olhamos para o ponto de vista bíblico e teológico, tá? Nós vemos aqui a criação de Deus no homem, lá em Gênesis, quando Deus cria, quando Ele forma o homem, quando Ele dá forma para o homem, quando Ele faz o homem. Mas, professor, não está escrito isso. Está sim. Isaías, capítulo de número 43 e versículo de número 7. Leia este texto de Isaías 43, 7, e você vai ver que Deus criou, formou e fez o homem, ok? Mas aqui em João, nós vemos aí a questão da matéria, tá? Não somente da matéria, mas de todos os seres vivos existentes. Olha que base bíblica para nós trabalharmos com a questão da criação. Lembrando que quando nós terminarmos essa parte da aula da teoria, nós iremos entrar na criação, iremos ver a criação do ponto de vista bíblico, teológico, os 6 dias da criação, onde Deus vai criar todas as coisas existentes, e nós iremos fazer a comparação bíblica e teológica deste aspecto dentro da criação, ok, pessoal? Mas olha que texto sensacional! Anote aí! Quando nós falarmos de evolucionismo, alguém for falar de evolucionismo, que o homem ele evoluiu através dos tempos dentro da espécie e assim por diante, você vai lembrar de João, capítulo de número 1 e versículo de número 3. Olha que texto. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Ora calabassuri calabahai. Amém? Vamos começar aí a nossa aula teológica e vamos aprender sobre o homem dentro desta doutrina bíblica que é tão importante,
antropologia teológica. Vamos para o slide. Por exemplo, sabe-se que os cavalos e os jumentos são de diferentes espécies. Embora do cruzamento da égua com o jumento resulte a mula, esta não tem a capacidade de gerar outra mula, ou seja, a espécie mula. Este fato constitui argumento contra a teoria da evolução, pois mostra claramente que Deus colocou uma barreira entre as espécies para que uma espécie não se transformasse em outra. Define-se a ciência da seguinte maneira: conhecimentos comprovados. Será a evolução um fato comprovado? A teoria mais propagada da evolução é a de Darwin. Entretanto, poderíamos citar os nomes de muitos cientistas eminentes que declaram que a teoria de Darwin já caiu por faltas de provas. O Dr. Coppens escreve, ok? Nós vamos colocar aí a imagem, né? O Dr. Coppens está aí, né? Ganhou vários prêmios, era um antropólogo, né? De renome, tá, pessoal? Então, olha só o que ele diz. Embora os cientistas hajam trabalhado muitos anos pesquisando a terra e os mares, examinando os restos de fósseis de sem números de espécies de plantas e animais, e tenham aplicado todo o gênio inventivo do homem para obter e perpetuar novas raças e variedades, nunca conseguiram exibir uma prova decisiva de que a transformação das espécies, pelo menos uma vez, tenha sucedido. Os animais de hoje são como os que vêm desenhados nas pirâmides ou mumificados nos túmulos do Egito. São iguais àqueles que deixaram sua forma fóssil nas rochas. Muitas espécies já foram extintas, outros foram achados das quais não se descobriu nenhum espécimen muito antigo, mas não se pode provar que qualquer espécie tenha evoluído de outra. Há um abismo intransponível entre os irracionais e o homem, entre a forma mais elevada de animal e a forma inferior da vida humana. Nenhum animal usa ferramentas, acende fogo, emprega linguagem articulada ou tem capacidade de conhecer as coisas espirituais. Mas todas essas coisas encontram-se na forma inferior de vida humana. O macaco mais inteligente não passa de um irracional, mas o espécimen mais degradado do homem continua sempre um ser humano. Ok, pessoal? Os evolucionistas inventaram um tipo de criatura pelo qual o macaco passou para o estágio humano. Esse é o tal elo perdido, que se chama Pithecanthropus erectus. Onde está a evidência? Há anos, alguns ossos dos dentes, um fêmur e uma parte de um crânio foram descobertos na ilha de Java. Com um pouco de gesso, reconstruíram o que dizem ser o elo perdido que une os homens com a criação inferior. Outros elos também se fabricam da mesma maneira. Mas o Dr. Ettridge, examinador do Museu Britânico, disse: em todo este grande museu não há uma partícula de evidência da transformação das espécies. Este museu está cheio de provas da falsidade dessas ideias. Nós temos aí a foto, né, do Dr. Ettridge, que está aí, um estudioso também renomado.
Nathan G. Murray escreveu o que podemos chamar um exame de advogado sobre a teoria da evolução. Seu livro baseia-se numa avaliação dos fatos expostos em algumas das obras científicas mais recentes escritas em favor dessa teoria. Sendo ele advogado e profissional nas leis da evidência, seu testemunho é de valor prático. O propósito desse escritor é comparar os fatos principais e submeter ao juízo do leitor ponderado o seguinte: primeiro, se os fatos provam ou não a hipótese, uma explicação suposta de que o homem é produto da evolução em vez de ser criado. E segundo, se existe ou não uma lei ou conjunto de leis que possam explicar a evidência de modo natural. Ok? Depois de um exame detalhado dos fatos, este advogado chegou às seguintes conclusões: a teoria da evolução não explica, nem ajuda a explicar a origem do homem, nem apresenta provas de que o homem tivesse evoluído de uma forma inferior, mesmo tenha adquirido essas qualidades mais elevadas que o distinguem das outras formas de vida. Nós temos aí também outro advogado, Felipe Mauro, fez da seguinte maneira um resumo das evidências apresentadas pelos proponentes da teoria da evolução. Imaginem um litigante em juízo a quem cabe o ônus da palavra. Ele insiste em que sua declaração está certa e exige sentença favorável, mas não apresenta provas que sustentem as suas alegações. Na verdade, toda a evidência apresentada em juízo depõe contra ele. Ele exige, todavia, que a decisão seja favorável por causa das seguintes suposições: que grande número de provas que já existiram, os elos perdidos e etc., foram totalmente destruídas. Se essas provas pudessem ser reproduzidas agora, elas seriam a seu favor. Tal é o estado absurdo de coisas em que a teoria da evolução se encontra atualmente. Os evolucionistas procuram unir o homem ao irracional, mas Jesus Cristo veio ao mundo para unir o homem a Deus. Ok, pessoal? Quero fazer uma pausa ativa aqui. Nós vamos fazer leitura de alguns textos bíblicos para que nós venhamos aqui fazer alguns comentários, ok, pessoal? Ó, eu tenho aqui nas minhas mãos, ok, um instrumento muito conhecido, ok, pessoal? Lembrando que nós temos aí, ok, dentro de todas as teorias, falamos aqui de Lamarck, tá, pessoal? O que nos dizia Lamarck, pessoal? Vou tentar explicar aqui de novo para você não esquecer, tá? Lamarck falava sobre a lei do uso e desuso, ok? Através de um longo período de tempo, a espécie ela ia passando por uma transformação dependendo do ambiente onde ela estava. Então, ela utilizava mais um membro, mais esforço em um órgão. Isso fazia com que ela evoluísse uma parte e atrofiasse a outra. Depois, com o tempo, se uma parte aí ficava atrofiada e a outra evoluía, quando havia reprodução da espécie, era transmitida as características, eram passadas para outra que estava vindo, e as gerações, através dos tempos, mudando as suas características e transmitindo, evoluíram até chegar nos estados em que estão, ok? Mas nós vimos aí que o cavalo nunca vai deixar de ser cavalo, nós vimos aí que o animal nunca deixará de ser animal, e nós temos uma base bíblica para lembrar que Deus colocou separação entre as espécies. Vamos ver tudo isso com base bíblica.
mas o texto de João, capítulo de número 1 e versículo de número 3, é uma base que desfaz, bíblica e teológica, a teoria de Lamarck. Não houve mudança através do tempo da espécie. A característica não evoluiu conforme o ambiente. Deus já criou cada espécie no seu ambiente e já fez ali a criatura conforme ele quis. Quando ele disse haja, ele foi fazendo a sua criação. Ok, pessoal? Nós vamos ver tudo isso quando nós começarmos a estudar a criação em Gênesis, os 6 dias da criação. Fique tranquilo. Mas, pessoal, nós vimos aí a teoria da evolução, aonde o grande cientista, chamado Charles Darwin, foi muito conceituado. E, aliás, pessoal, para quem não sabe, tá? Charles Darwin, ele era religioso, ok, pessoal? Acreditava na imortalidade da alma, porém, era também um cientista, ok, pessoal? E ele trabalhou nessa questão do evolucionismo. Ele tem muitas outras teorias e teses acerca de diversos assuntos, mas ficou mais conhecido e até hoje, principalmente sendo aí um dos queridos, dos ateus, por trazer a teoria da evolução, ok, pessoal? E aí nós temos a ideia de que o macaco, a espécie inferior, evoluiu até chegar na espécie que nós temos hoje, o Homo sapiens, ok, pessoal? Porém, eu tenho aqui um instrumento, ok, pessoal, que desfaz toda esta teoria. Desde que você conhece, vê, assiste, vê foto, imagem, pesquisa, quando que você viu um macaco evoluir através da espécie? Você nunca vai ver um macaco evoluir de um nível para o outro, porque macaco é macaco, sempre foi macaco, foi criado macaco e permanece macaco. Pessoal, eu tenho aqui um instrumento, conhecidíssimo, ok? Das donas de casas aí, ó. Isso aqui é só para ilustrar o que eu quero dizer. Sabe o que é isso? Exatamente, pessoal. É um pregador, um prendedor de roupas. Pessoal, o que é isso aqui? 2 pedaços de madeira com um arame torcido que prende fazendo a tração como a mola, ok? Com a fissão ao contrário, ou seja, com um arame que faz pressão para que eles fiquem presos um no outro e façam este movimento. Pessoal, em toda a história da humanidade, você nunca vai ouvir falar que um macaco conseguiu fazer um pregador, um prendedor de roupa como esse aqui. Porque mesmo que o macaco ele consiga assimilar com a sua memória em algum ponto, ele ainda é um animal irracional, ok? Deus deu à sua criação a capacidade racional. O homem, Deus deu para o homem a capacidade racional. O homem raciocina, tem compreensão do âmbito espiritual. O homem pode dialogar, desenvolver, criar, porque Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O poder criativo de Deus também está no racional do ser humano. O ser humano é criativo. O ser humano consegue criar até coisas muito simples como essa aqui, um simples pregador. Coisa que você nunca vai ver um macaco fazer. Pegar 2 pedaços de madeira, trabalhar nele, torcer um arame e prender dessa forma que está aqui para fazer um simples pregador. Ok, pessoal? Nós vimos aí 2 teorias, até 3, sobre a questão da teoria aí. Vimos Lamarck, vimos Darwin, vimos também as questões dos outros cientistas e até dos advogados aqui, quando trabalham na questão de observar os fatos, pessoal. Olha isso,
o advogado começou a estudar e ele começou a analisar os fatos e percebeu que os fatos eles não se tornavam verídicos diante de uma análise. Por exemplo, fazendo esta análise, nós vimos aí, pessoal, que as imagens dos animais que estavam lá nas pirâmides ou fósseis do Egito permanecem com a mesma forma até os dias de hoje. Olha aí. E nós vimos também que dentro do museu que trabalha com essa questão de espécie, nunca houve evolução, nunca teve mudança alguma de genética dentro da estrutura molecular, seja ela qual for o nível biológico que se possa aplicar, ok, pessoal? Então, esses fatos, até mesmo muitos cientistas começaram a observar e ver que, de fato, não pode ter acontecido uma evolução através dos tempos. Então, hoje, pessoal, nós temos aí os fatos que indicam, mesmo aqueles que talvez não creiam no ponto de vista bíblico e teológico, compreendem que o ser humano, os animais, os seres vivos, eles não evoluíram para chegar até as espécies como nós conhecemos hoje. Então, voltamos aí para o ponto de vista da criação. Mesmo aqueles que não creem no ponto de vista bíblico e teológico, eles ficam voltados para o ponto da criação. É muito importante lembrar disso, hein, pessoal? Vamos para o slide? Ele tomou sobre si a nossa natureza para poder glorificá-la no seu destino celestial. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 12, ok, pessoal? Vamos ver aí a citação bíblica, ok? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós temos aí também, pessoal, aqueles que participam de sua vida divina chegam a ser membros de uma nova e mais elevada raça. Sim, filhos de Deus. Porém, essa nova raça surgiu, o homem novo. Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 15. Olha aí, Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ok? Então temos a ideia do novo homem. Não porque a natureza humana evoluísse até a divina, mas porque a divina penetrou na natureza humana. E aqueles que são participantes da natureza divina, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. João, o apóstolo, diz, mas vamos ler o texto de 2 Pedro 1, 4. Olha o que diz aí. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Oh, glória a Deus! Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, e versículo 2. Vamos ver o que diz o texto. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, pessoal? Nós estamos aqui chegando ao final dessa videoaula. Estamos completando aí a terceira aula, para a glória de Deus. E é muito importante que você venha observar que nós vimos aqui que em Cristo Jesus, ok, pessoal? Nós alcançamos aí
uma outra elevação. Não que nós venhamos evoluir, como o evolucionismo explica, ou através de algum processo, nos elevamos evoluindo até a natureza divina, ok? Mas através de Cristo, do sacrifício de Cristo, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, ok? Nisto, nós vimos que agora nós somos um novo homem. Isso traz a ideia de uma nova raça, tá, pessoal? De um novo processo na criação de Deus no ser humano, ok? Não porque nós evoluímos, mas por causa da penetração, ou glória a Deus, da natureza divina no nosso ser, através de Cristo Jesus. Então, através de Cristo, nos tornamos um novo homem e agora há a penetração. Deus dentro de nós, ok? Aquilo que foi perdido no Éden foi restaurado. E agora essa natureza que é falha, pecaminosa, contaminada, ela então passa a ter a presença de Deus, é penetrada pela natureza divina e nós passamos a ser aqui filhos de Deus. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Isso é muito forte. Aleluia, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nesta videoaula nós aprendemos aqui sobre a evolução através das espécies. Vimos aí algumas teorias que desfaz este pensamento da evolução, até mesmo daqueles que estudam do ponto de vista da advocacia, examinando os fatos. Olha que importante, hein, pessoal? Então, o próprio tempo e a própria história e análise vão comprovar que as teorias, aquilo que não se pode provar, também não pode ser apresentado com fatos, nem como fatos. E contra fatos, não há argumentos. Então, neste caso, não existe argumentos para provar essa teoria da evolução. Temos muito mais para provar a criação, principalmente que Deus é criador de todas as coisas, criou todas as coisas e o ápice da criação de Deus é o homem. Nós veremos na próxima videoaula a criação. Que Deus te abençoe. Eu lhe aguardo na próxima videoaula. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million